crianças! A tia Aline voltou hoje com a nossa 8ª aula e hoje a gente vai falar um pouquinho mais da continuação da aula passada, da fuga de Jacó do lar dele. Antes da gente começar, vamos orar. Fechem seus olhos e juntem suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos que esteja presente agora durante essa aula, para que o Senhor nos dê entendimento, que possamos aproveitar bastante essa aula e entender muito da Tua Palavra, Senhor, que possamos colocar em prática, guardar no nosso coração e na nossa mente. Abençoa cada criança e cada um de seus familiares, Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Vamos para a nossa aula então. Crianças, como eu havia falado para vocês, Jacó ele fez algumas coisas erradas, então ele precisou sair da casa dele e ir para longe antes que o irmão dele, Esaú, fizesse algum mal para ele. Lembra que a mãe dele falou para ele ir lá para a terra do tio dele, Labão? Então ele seguiu viagem no deserto e andou um longo caminho, até o momento que ele parou num lugar e deitou sobre uma pedra para descansar. Quando ele adormeceu, crianças, ele teve uma visão, foi um sonho que ele teve, que ele viu uma escada bem grande, essa escada ia da terra até o céu. E ele via anjos de Deus que subiam e desciam essa escada. E do lado dele estava o próprio Deus. Sabe o que foi que Deus falou para ele? Que aquela terra ali onde ele estava, Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, e Deus estava reforçando aquela promessa, que ia dar para Jacó e para os descendentes dele. E disse mais, Deus falou assim para ele: Jacó, eu vou estar com você aonde quer que você vá, e eu sempre vou te proteger. E um dia, hoje você está saindo dessa terra, mas um dia eu vou trazer você de volta. Quando Jacó acordou, ele ficou tão abismado com aquele sonho, com aquela visão que ele teve, que ele deu o nome para aquele lugar de Betel, que foi ali que ele teve esse encontro mesmo com Deus, né? Então, na hora que ele acordou, ele pegou e seguiu viagem, continuou. Ele andou, até, crianças, ele encontrar um poço de água onde tinha alguns pastores com as ovelhas ali, né? E ele perguntou para esses homens se eles conheciam Labão, o tio dele. E os homens falaram que sim, que conheciam. E a moça que estava chegando ali pertinho era Raquel, filha do Labão. Então Jacó foi até a moça, né? Se apresentou, ele explicou quem ele era e contou assim a história dele. Então ela convidou ele, ela falou: vamos até minha casa. Daí você conversa com meu pai, né? E ele foi junto com a Raquel lá para casa do tio dele. Quando chegou, ele contou tudo que aconteceu com ele pro tio dele. E o tio dele, Labão, decidiu deixar ele ficar morando ali. E ele trabalhou ali em troca, né, da moradia dele durante um mês. Mas o tio dele falou assim pra ele, falou: Jacó, não é certo, você tá morando aqui, mas não é certo você trabalhar sem receber. O que você quer que eu pague pra você em troca do seu serviço? Daí ele pensou e a primeira coisa que ele viu quando ele chegou ali naquela terra foi a Raquel, e ele já gostou dele, ele já se apaixonou. Então ele falou pro tio dele que ele queria casar com ela. Aí os dois fizeram um acordo. O tio dele falou: você trabalha 7 anos pra mim e eu deixo você casar com ela. Crianças, ele trabalhou esses 7 anos assim, ó, foi assim pra Jacó, passou rapidinho, de tanto que ele gostava dela. Então chegou no dia do casamento lá, né, depois dele trabalhar 7 anos, foi aquela festa bonita, e a noiva com o véu, teve todo mundo lá contente, celebrando o casamento. E acabou a festa, eles foram dormir. Só no dia seguinte, quando Jacó acordou, né, tava claro, e ele foi ver a noiva sem o véu. Crianças, não era Raquel. O tio dele enganou ele. Lembra que ele enganou o irmão dele? Agora aconteceu com ele. Ele casou com a Lia, a irmã mais velha dela. Ele ficou muito bravo.
Daí ele foi lá atrás do tio dele e falou assim: tio, como você fez isso comigo? A gente combinou uma coisa e você me enganou, você deu a outra filha para mim casar? O tio dele, muito esperto, falou assim: aqui não casa primeiro a filha mais nova, a gente tem o costume de casar primeiro a mais velha, depois a mais nova. Se você quer tanto casar com a Raquel, espera passar só uma semana e depois você casa com ela. Daí você trabalha mais 7 anos para mim. Ele amava tanto, tanto, tanto Raquel que ele concordou. Na semana seguinte, ele casou com ela e se realizou, né? Imagina, era o sonho dele casar com ela, ele estava apaixonado. Houve o casamento dele, então ele trabalhou esses 14 anos pro tio dele, só para pagar esses casamentos aí. Depois, ele ficou trabalhando pro tio dele mais algum tempo, mas foi quando ele foi enriquecendo, ele foi ganhando os bens dele, os animais, as pessoas que iam trabalhar para ele, e ele começou a ficar tão rico, crianças, que os filhos do Labão começaram a falar mal dele, falou que ele estava enriquecendo, enganando o tio dele. Ele ficou triste com isso e ele decidiu ir embora dali, sabe? E Deus veio e falou com ele, falou assim: Jacó, pode voltar para sua terra. Deus prometeu para ele, né, que um dia levaria ele de volta. Então ele pegou a esposa dele, todos os bens que ele tinha, crianças, e fugiu dali. Daí o tio dele ficou sabendo depois, né, de um tempo que ele já tinha fugido, o tio dele ficou sabendo, pegou alguns homens e foi atrás dele. Aí ele estava bem distante. Aí quando o tio dele teve que parar para descansar, o tio dele dormiu. E sabe quem apareceu no sonho do tio dele, do Labão? Deus. Deus falou assim para ele: Labão, não faça nada de mal com Jacó e não ameace ele, porque eu estou protegendo ele. Então imagina o medo que ele ficou. Quando ele acordou, ele correu lá, continuou, né, atrás de Jacó. Quando ele encontrou Jacó, ele explicou que ele teve esse sonho de Deus conversando com ele, falando que não era para fazer nada de mal, mas ele estava chateado porque Jacó fugiu e ele nem pôde se despedir das filhas e dos netos dele. Daí, os dois ali conversando fizeram um acordo. Eu não vou fazer nada de mal para você e você também não vai casar com mais esposa nenhuma, você vai ficar só com as minhas filhas. O nosso acordo, Deus está vendo. Então ali eles se acertaram, o Labão se despediu das filhas dele, dos netos dele e foi embora. E Jacó seguiu viagem lá, né, para casa dos pais dele. Mas lá no fundo, crianças, ele tinha um pouco de medo da reação do Esaú. Imagina, já tinham passado, sabe quanto tempo? 20 anos. E ele estava assim, né, com gelo na barriga. Ele mandou algum daqueles homens que trabalhavam com ele ir na frente dele com alguns presentes para dar por mão dele. Porque ele achou que assim ele ia deixar a mão dele mais calmo, né? E os servos dele, né, as pessoas que trabalhavam, os homens que trabalhavam para ele, foram para entregar o presente e voltaram sem resposta nenhuma. Esaú não falou que estava bravo, não falou que não estava, ele não deu resposta nenhuma. Jacó continuou, morrendo de medo dele. A hora que ele vê pertinho o irmão dele fazer mal para ele e para a família dele. Daí, crianças, quando estava bem perto, assim, ó, ele se ajoelhou, ele abaixou diante do irmão dele. E a reação de Esaú, quando ele chegou assim, pertinho de Jacó, sabe qual foi? Crianças, ele abraçou o irmão dele bem forte e chorou. Sabe por quê? Ele havia perdoado Jacó, assim como Deus. Legal, né? Então vejam, crianças, a história de Jacó faz a gente entender que a gente também pode errar, mas Deus nos perdoa. Jacó, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele ficou arrependido, crianças, porque era a família dele, era o irmão dele. Então vamos aprender com a história dele, de que quando a gente errar, a gente reconhecer nosso erro, se arrepender e pedir perdão para Deus.
pedir perdão para Deus e para aquela pessoa que a gente fez algum mal e que a gente errou com ela. Certo, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje. Agora a gente vai para o nosso versículo de memorização. Não furtem, não mintam, não enganam uns os outros. Levítico 19, 11. O nosso versículo é esse. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Colossenses 3, 13. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Colossenses 3, 13. A gente vai terminar com um louvor. Beijo, até a próxima aula.